Bem-vindo. Bom dia, meus amigos. Prazer estar aqui de volta com vocês, depois de um período aí me recuperando, né, da cirurgia que eu fiz alguns dias atrás. E já um pouquinho mais fino, né? Já consegui eliminar 15 quilos. Eu tô vendo isso, já percebi isso. Caramba! Qual a sua meta? A meta do médico, né, que me operou é perder 45 quilos. Então, faltam 30 agora. Rapaz! Você fez a bariátrica? Fiz a bariátrica no dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro. Aí hoje fazem 21 dias que eu operei. E como você tem se sentido? Tem se sentido bem, assim? Como que é a Por incrível que recuperação da pareça, cirurgia? viu, Dri? É mais tranquilo do que eu imaginava, né? Nós somos habituados a comer, né? Então a gente fica preocupado que depois da cirurgia você vai passar 15 dias bebendo um copinho de 50 ml de alimento, entre aspas, né? De meia hora. E você começa a pensar, meu Deus, eu vou passar fome, como é que eu vou ficar comendo de meia hora um copinho de café? Só que hoje fazem 21 dias que eu operei e até hoje eu não senti um dia fome. A gente come porque tem de comer, né? Por causa das vitaminas, dos shakes que eles passam ali de proteína que a gente precisa tomar, mas fome tem 21 dias que eu não sinto fome. Caramba, mas agora você já está voltando, então, a se alimentar de sólidos, não? É pastoso, né? A partir da sexta-feira passada, eu já pude comer purê de batata, outros legumes amassados, e aí 2 colheres de sopa de carne moída, frango moído ou frango moído. Mas é bem estranho, porque a gente come um tanquinho assim que não dá nem 50 gramas e você já fica bastante cheio, né? Não consegue nem comer tudo às vezes. Rapaz. Mas é um novo Carlito, vai ser daqui a pouco, né? A principal diferença que eu percebi, não sei se vocês percebem aqui, são as manchas que eu tinha no rosto, né? Isso aqui acho que é a principal diferença que já começou a assumir, né? Que era da pré-diabetes, né? Que eles chamavam de acatose. Inclusive, vocês que estão assistindo a gente aí, seu pescoço começar a ficar preto, sua testa ao redor do rosto, vá no médico, você pode estar com diabetes ou pré-diabetes, né? Isso é bem importante, né, gente? Porque é isso, né? E você tem feito atividade física, que nem o Lula? Você viu o vídeo do Lula aqui? Sim. Eu tenho feito assim, né? Mais ou menos, porque a gente fica com muita carência de vitamina B nos 2, 3 primeiros meses. O médico me explicou isso. E para eu andar 50 metros, hoje é como se eu tivesse corrido uma maratona de 20 quilômetros. Eu chego em casa morto de cansado, com sono. Eu fui para academia na sexta-feira, que eu já tinha autorização para ir para academia fazer pequenas caminhadas, mas não pegar peso ainda, né? E eu fiz 12 minutos de esteira e 8 minutos de bicicleta. E nem consegui trabalhar, só para vocês terem noção. Eu voltei para casa, fui dormir, que estava muito cansado. Mas é isso, né? Parte desse recomeço, digamos assim, né? Exato. Passa Vamos rápido, ter né? agora Carlito Neto, o magrão. O magrinho, né? Que eu tenho 1,66 m, vai ser o magrinho. O magrinho. Legal, Carlito. Cara, e essa história desse sujeito aí se tem uma coisa que me surpreende é que ele é nordestino. Ele é de Fortaleza, né? O agressor de mulher aí. Cara, isso está reverberando aí? Você também... Algumas páginas locais aqui, Rovai, tanto de redes sociais quanto de notícias, né? Tem repercutido aqui esse caso dele, né? Patético. Isso, inclusive, pode ser entendido ali como importunação sexual, ou dependendo de como a moça entendeu, pode ser até tentativa de estupro, né? A gente pode entender assim também, pode ter essa variação aí. E na semana que o caso Robinho vai ser julgado, isso é muito pedagógico, né? Julgado não, melhor dizendo, referendado, né? Porque muita gente até está pensando que o STJ vai decidir se julga ou não julga o caso Robinho. Não, gente. Já está julgado. O Robinho é um estuprador, segundo a Justiça da Itália, tá? E está condenado. Não cabe recurso mais. Ele é culpado. O que a Justiça brasileira vai decidir é se ele pode ou não cumprir a pena no Brasil. A Justiça não vai ver as provas que ele alega que tem, a Justiça não vai rever o caso. Não, o caso já está solucionado. Já transitou em julgado, ele já foi considerado culpado. E é pedagógico. No caso desse rapaz, eu estava vendo você falando aí, Rovai, que provavelmente vai vir aquela alegação da patologia, né? Que ele tem algum problema mental, ou que usa algum medicamento, né? E foi mal, estava doidão, não lembro, né? É o que ele vai dizer. No caso do Robinho, o que eu achei mais interessante é que quando o estuprador é um bolsonarista,
o racismo deixa de ser mimimi e passa a ser pauta defendida, porque a alegação dele para o crime que ele cometeu resultar no resultado que se teve ali, ele disse que é porque ele foi vítima de racismo. Quer dizer, para essa galera, mesmo sendo negra que apoia o Bolsonaro, racismo é mimimi. Mas quando eu estupro uma moça, sou condenado por esse estupro, eu fui condenado porque foi um crime de racismo contra mim. No caso desse rapaz, né, o reflexo do que o Rovai falou aí de um Faria Lima, né, mas nos moldes ali de Fortaleza, ele trabalha numa empresa de investimentos lá em Fortaleza, vai alegar isso mesmo, estava estressado, ele tomou um medicamento para poder, né, combater o estresse, porque anda com burnout, é o que essa galera sempre alega. E que se retrata com a moça. Escreva o que eu estou dizendo, né? Vai ser um Neymar 2.0. Foi mal, fui moleque, errei. Vai ser basicamente Robinho, isso. Né? Não. Perfeito. Dri. Olha só, e hoje, notícia quente, logo de manhã, Bolsonaro, Mauro Cid e várias outras pessoas, né, deputado Gutenberg, do MDB do Rio de Janeiro, todos indiciados por essa questão da fraude. Eles falsificaram, segundo a Polícia Federal, o cartão de vacinas, né, dele, da filha, da família do Mauro Cid, e é crime, associação criminosa de 1 a 3 anos de prisão e inserção de dados falsos em sistema de informações de 2 a 12 anos. E a gente estava falando aqui, Carlito, que parece que é um crimezinho, né? Um crimezinho menor. Como que você vê esse indiciamento? E outra, que você acha que vão aceitar, o Ministério Público vai aceitar, vai oferecer a denúncia, vão ser condenados? Vai aceitar, Adri, porque nesse caso especificamente não é o domínio do fato. Eu tenho citado muito isso quando alguém conversa comigo nesses dias, como aconteceu com a Lava Jato, né? Que você não tinha provas que o Lula era corrupto, mas você tinha convicção, porque todos os elementos externos já levavam supostamente ao presidente Lula e eles nunca conseguiram provar isso. O que se provou depois foi que eles agiam em conluio para tentar imputar algum crime ao presidente Lula. No caso do Bolsonaro, muita gente vai lembrar aqui ainda que no ano passado, quando saíram as informações sobre o cartão de vacinação, de cara a Polícia Federal já teria supostamente divulgado ali, né, que o cartão de vacinação foi adulterado e teve acesso ali dentro do Palácio do Planalto. E aí, na época, não sei se eu tive aqui ou não, mas se eu não tive, eu vou explicar aqui agora, eu expliquei que para você acessar o aplicativo gov.br, não é como o Bolsonaro disse que o Mauro Cid fez, que o Mauro Cid tem a minha senha de tudo e ele acessa. Não é assim que funciona. Para você ter acesso ou alterar a senha do gov.br, como ele disse que o Mauro Cid teria supostamente alterado, você precisa da anuência do dono do cadastro ali do gov.br, porque você pode fazer essa alteração por reconhecimento facial, você pode fazer essa alteração por envio de fotografia de algum documento seu, você pode fazer essa alteração por acesso a um banco que você tenha conta. Então não é algo que o Mauro Cid poderia simplesmente botar algum dado dele e alterar. Não. Teve a anuência do Bolsonaro. Segundo fator que a gente tem aqui, na imigração dos Estados Unidos da América, consta que ele apresentou a documentação para poder ingressar no país. Então, isso é outro fato material do crime que ele teria cometido, né? Outro fato material. E o terceiro ponto, para mim, mais determinante, além de tudo isso, são os dados inseridos no sistema, né, do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, e a confirmação do Mauro Cid, porque ele disse isso para a Polícia Federal. O presidente Bolsonaro, ao saber que eu tinha certificados de vacinação, mesmo não tomando vacina, ele falou, providencie para mim e para a Laura. E assim, prontamente, ele seguiu. Tem outro crime, Dri, que não está na lista também aí do indiciamento, que é o presente no artigo 267 e 268 do Código Penal, né, que fala sobre propagação de germe patogênio, né, para poder, né, não ajudando a impedir, por exemplo, que essa doença que a gente passou seja espalhada, que poderia ser imputado também. Mas, para início, digamos assim, está de bom tamanho, porque seria ali mais uma denúncia contra o Bolsonaro por associação criminosa e mais uma prova de crime que ele teria cometido. Porque os outros casos, o que envolve, por exemplo, o tentativa de golpe de Estado, né, o impedimento da posse do governo legitimamente eleito, né, artigo 359L e 359M do Código Penal, pode dar uma pena para ele, somados os crimes do Bolsonaro, para a gente resumir aqui, ele pode pegar uma pena de mais de 40 anos de condenação. É claro que a gente não vai ver ele preso por 40 anos, ele vai ficar preso alguns anos, provavelmente, né? Porque tem um sistema de
progressão da pena, se bem que, se o projeto da saidinha passar, aí eu acho que ele vai se arrepender, porque ele não vai poder fazer saidinha, né? Pois é, né? Porque para os outros, né, fica lá, mas eles, né, você vê que eles, depois que prenderam os golpistas do 8 de janeiro, eles estavam até preocupados com a situação dos presos na Papuda, né, aquela marmita lá de 90 centavos, aí estavam preocupados, né, com a estrutura ali, né, como essas pessoas, pela primeira vez, né, você viu aí eles se preocupados. Humanistas clássicos, né? Mas Agora, Carlito, você acha que essa coisa fica uma ideia tipo rachadinha que a Polícia Federal agora fica investigando cartão de vacina, que é tipo, passa a ideia de que é um crime menor, de que não é um crime que tem que ser combatido? Como mostrar para a sociedade que é grave? Na verdade, a gente precisa lembrar, quem está com esse pensamento, que crime é crime, né? Inclusive, os crimes entendidos como crime de menor teor ofensivo têm uma pena menor. Tanto que o crime de associação criminosa é entendido supostamente como um crime em tese, né, menor teor ofensivo à associação, a pena é de 1 a 3 anos. No caso especificamente da falsificação de dados, né, públicos ali especificamente desse caso que a gente está falando, aí você pode ter uma pena de até 12 anos. Por quê? Porque se entende que esse tipo de falsificação pode gerar efeitos em cadeia danosos, graves e severos. No caso, por exemplo, de uma patologia, né, infecto-contagiosa, como era o caso do Covid-19, a gente poderia ter ali, por exemplo, uma pessoa saindo de um país para o outro, levando o germe patogênio e contaminar essa outra pessoa. O que a gente precisa entender é que a lei ela precisa ser cumprida. Sabe por quê, Dri? Porque existe na justiça brasileira uma coisa no Brasil hoje chamada de... eu esqueci como é que é o nome que o STF utiliza agora, se alguém do chat puder responder, que é quando o crime ele tem quando é um crime simples e aí se considera ali que aquele crime é anulado, né? Que a pessoa pode ser solta. Eu esqueci como é que é o nome que o STF utiliza agora para esse tipo de crime. Eu também não lembro. Que eles entenderam, né? Eles tiveram esse entendimento recentemente, que, por exemplo, uma pessoa que rouba 1 quilo de carne para se alimentar, né? Ela não pode passar 30 anos. Como é que é? Princípio da insignificância. Isso bem lembrado. Mesmo. Princípio da insignificância. Então, só que isso só se aplica depois que o indivíduo é preso, vai para o julgamento, é condenado, né? E a justiça determina se tem ou não o princípio da insignificância. Mas por que a gente não pode ver que isso é uma bobagem? Porque a gente tem no Brasil hoje gente presa, Adri, com 3 gramas de maconha sendo acusado de ser traficante de drogas. Porque a lei de drogas não estabelece a quantidade mínima ou a quantidade máxima para separar o traficante do usuário. A gente tem gente que foi presa e que está presa até esse momento porque ele roubou uma lata de leite em pó para alimentar os filhos. A gente tem uma pessoa presa, pessoas, né, presas porque roubou uma embalagem de calabresa para poder se alimentar com os filhos. Então, assim, a gente não pode ter essa visão. A gente tem de lembrar que o nosso sistema de lei, ele é frio, né? Ou seja, se está ali dizendo que é crime, a lei tem que ser aplicada. É claro que alguns crimes, como é o caso, por exemplo, ali da associação criminosa, que é um crime que tem uma pena máxima de menos de 4 anos, é provável que, se fosse condenado só por esse crime, ele não iria para a prisão, ele cumpriria provavelmente o regime alternativo de pena. Só que com os outros crimes somados ao que o Bolsonaro tem feito aí, ele vai passar um período pequeno na cadeia, pelo menos, né? Eu acho que ele deveria passar um período ali de, no mínimo, uns 6 a 8 anos, dependendo da condenação que ele tiver, mas é pouco provável, porque, lamentavelmente, algumas movimentações que acontecem no nosso país, incluindo dentro do judiciário, também tem cálculos políticos. Eu acho isso extremamente errado, né? A lei tem por isso que tem a separação dos poderes, né? Para que a gente não tenha essa aplicação política no judiciário, mas, lamentavelmente, se tem. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Bolsonaro, pelo que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, ele gabaritou o que está presente no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ali é como se fosse um checklist que você botou, ó, preencheu. Só que quem determina a prisão do Bolsonaro não é o Ministério da Alexandre de Moraes, é a Polícia Federal. E aí muita gente está imaginando que a Polícia Federal deva estar conseguindo fechar alguns entornos aí ainda de outras informações para levar o Bolsonaro para a prisão. Eu até li aí um portal desses aí, né, de esquerda, né, de acordo com os bolsonaristas, dizendo que o STF estaria com medo de prender o Bolsonaro pela repercussão social que isso geraria. Se realmente isso estiver passando na cabeça de algum ministro do STF, aí a gente tem de fechar a porta do Brasil e entregar a chave para os golpistas, porque
Isso não pode, em hipótese nenhuma, ser critério para se executar ou não a lei. O presidente Lula foi preso em um ato lá em São Bernardo do Campo, onde tinham milhares de pessoas nas ruas, né, prestando solidariedade a ele ali, pedindo para ele não se entregar, e mesmo assim ele se entregou, né, porque ele falou que não fugiria, porque ele mostraria o que ele está mostrando, inclusive, né, que foi tudo uma armação na Lava Jato, mas os elementos para que a prisão dele aconteça já estão preenchidos. Muita gente está perguntando, Carlito, quando é que Bolsonaro vai ser preso? Eu até cheguei a dizer que eu acreditava que até março isso estaria resolvido, mas a minha resposta hoje é a qualquer momento, porque já tem os elementos suficientes. Você tem áudio, você tem vídeo, você tem delações, você tem testemunhos. Eu até vi a mídia profissional falando o seguinte aí, Rovai, o depoimento do Freire Gomes destoa um pouco do depoimento do Carlos Almeida Batista Júnior, porque o Batista Júnior disse que o Freire Gomes alertou Bolsonaro que ele seria preso se ele tentasse um golpe de Estado, e que o Freire Gomes não teria dito isso. Na verdade, falta um pouco de interpretação, porque o Freire Gomes disse isso sim, só que em outras palavras. No depoimento do Freire Gomes, ele fala o seguinte, eu alertei ao presidente, se ele continuasse com aquela ideia, ele teria problemas penais. Ou seja, ele deixou claro que o Bolsonaro seria preso. É a mesma coisa que o Carlos Almeida Batista Júnior falou. E até eu estou vendo aí, né, o alpinista político Ciro Nogueira, dizendo ali que o Freire Gomes teria prevaricado, né? O Batista Júnior, né, ele falou. Os dois, né? Que ele falou que é porque o Batista Júnior foi quem respondeu a ele, né? Ah, tá. E agora, exatamente. Aí agora o Batista Júnior detonou ele, mas isso. Que ele teria ali cometido o crime de prevaricação e tudo mais. Vamos lá. Foi apresentado a ele ali pelos. Eu não estou defendendo os militares, não, tá? Eu estou explicando como é que é a hierarquia dentro da coisa pública. O presidente da República é chefe do Estado-Maior. O que isto quer dizer, Carlito? Que ele é a autoridade máxima sob generais, né, comandantes, vamos resumir, né, das forças. Ou seja, é Bolsonaro que manda no chefe do Exército, no chefe da Marinha e no chefe da Aeronáutica naquele momento. Certo? Ele apresenta o documento, que a alegação dele é que o documento estaria em estudo. E prontamente os militares que não concordaram falaram, esse documento não tem validade, se o senhor tentar fazer isso, a gente não vai usar as forças para apoiar, e o outro falou, e o senhor vai ter responsabilizações penais se você fizer isso. Carlito, teve prevaricação? Tem espaço para dizer sim que teve prevaricação. Mas vamos concordar com o Ciro Nogueira, que teve prevaricação. Porque teve prevaricação dos generais, se tem de absolver um golpista canalha na estirpe do Jair Messias Bolsonaro, em hipótese alguma. Até porque o crime de prevaricação, diferente do crime de tentativa de golpe de Estado, gera, na maioria dos casos, Rovaidri, uma punição administrativa, ou seja, o Freire Gomes e o Carlos Almeida Batista Júnior não serão expulsos da força porque eles cometeram o crime de prevaricação, por mais que talvez eu discorde ou concorde com isso, entendeu? Porque na maioria dos crimes de prevaricação você tem ali uma punição administrativa. Agora a grande pergunta para o Ciro Nogueira, perdão, é porque está tão parecido os dois Ciros hoje, né? Que até já não tem muita distinção, né? A gente confunde, né? O que aconteceu com aquele discurso de 2017 que Bolsonaro era um fascista, que o presidente Lula teria de ser candidato, porque se não fosse candidato era uma vergonha? O que aconteceu com a eleição de 2018, que ele apoiou o candidato Fernando Haddad? O que aconteceu com a eleição de 2022, inclusive, que no estado dele ele fez alianças com vários partidos de esquerda aliados ao governo do presidente Lula atualmente? Será, Rovai, que fica a pergunta aqui agora, né? Será que como ministro da pasta mais importante do governo, porque a pasta do Ministério da Casa Civil é tida ali como a pasta mais importante, será que ele teve alguma conversa antidemocrática com o Bolsonaro e que corre o risco de, quando algumas dessas figuras forem presas, o nome dele também aparecer? Será que esta é a preocupação do Ciro Nogueira? Pode ser. Que, né, é possível, né? Ficar fazendo textão aí, né? Ele tá querendo tirar o dele, né? Porque ele era bem, imagina, né? Chefe da Casa Civil, devia saber de coisa e devia, quem sabe, né? Tem todo sentido isso. Ele foi o grande articulador, mais talvez do que o próprio Lira,
do apoio do Centrão ao Bolsonaro, né? Ele pôs o PP na jogada e vejam, esse Ciro Nogueira é um cara tão mala, que ele está sendo cogitado para vir assumir a Casa Civil do Tarcísio. Há quem defenda que, em vez do Kassab, seja ele. Que ele seja o vice do Tarcísio na reeleição, mudando seu domicílio eleitoral do Piauí para cá. Piauí, onde ele tem dificuldade, porque essa última eleição era a grande chance dele. E bateu na trave, vamos ser sinceros lá. Eles tiveram quase metade dos votos para os candidatos a senador dele e a Mas com o discurso de apoio do Lula, viu, Rovai, lá? Eles adotaram esse discurso lá no Piauí. Adotaram. Perderam os dois, o Wellington se elegeu, o atual governador se elegeu do Piauí, e eles ficaram aí sabendo que agora, com uma reeleição, é muito mais difícil. E ele vai ser candidato a senador e vai ter que, aumentar o bolsonarismo no Piauí ou mudar de estado, ir para Santa Catarina, São Paulo, para algum outro lugar. Ou fazer de conta que ele nunca apoiou o Bolsonaro, como ele fez em 2018, né? Ou como ele fez em 2022, né? Ignorando que ele nunca tinha apoiado o Lula, né? Então é provável que ele faça o caminho inverso, porque, querendo ou não, ele sabe que aqui no Nordeste a esquerda é forte, e o Partido dos Trabalhadores no Piauí, então, é um partido muito forte, né? Não só pelo ministro Wellington Dias, mas também pela questão que envolve ali as benesses, né, que a gente consegue vivenciar aqui no Nordeste. Muita gente questiona por que o nordestino vota na esquerda, porque a gente passou a ser visto, meu amigo, como gente, digamos assim, no Brasil, a partir do governo Lula. Foi quando a gente passou a escolher o que queria comer e não comer o que tinha. A gente passou a escolher se queria comer carne, se queria comer frango, a partir do governo Lula. Antes do governo Lula, a gente comia o que tinha. Que muita gente não vai lembrar, por exemplo, aí, mas o Rovai deve lembrar de um programa que existia ainda lá da herança da esposa do Collor, né? A LBA, né? Vocês vão lembrar ali. Meu pai até foi coordenador da LBA na Bahia. Deu até leite bolo na LBA na época da Rosane, lembra? Isso, da Rosane, exatamente. Até leite para a gente tomar, a gente tinha de ter ajuda ali, porque nem leite a gente conseguia tomar. Eu lembro que quando eu era criança, Rovai, perto da minha casa tinha uma fábrica de iogurte, e a gente tomava iogurte assim, vai vencer essa semana os iogurtes da fábrica. Aí eles botavam em cima de uma pampa as caixas, e aí passava na rua vendendo iogurte. Eu tomava iogurte ali, às vezes com um dia para vencer, e a gente ficava uma semana em casa, né? Porque, não, venceu hoje, mas você pode usar ainda por alguns dias. Né? Era assim. Então, assim, para quem viveu o que a gente viveu, a gente entende. Eu nunca passei fome, mas eu já acordei várias vezes de manhã para tomar café e na minha casa ter um copo com leite e dentro do leite tapioca ou farinha com sal para a gente comer. Porque não tinha pão, não tinha dinheiro para comprar massa de cuscuz, até a charque, né, que era a nossa carne aqui, né, que era a carne que a gente brincava chamar de carne de pobre, até a charque, gourmetizaram a charque, que hoje a charque é mais cara que carne de sol. Né? Então, até para ter acesso à charque hoje é difícil. Então, quando a gente fala do governo Lula, quando a gente fala que o Nordeste ama o governo do PT, é por conta disso. Recentemente tem um influenciador aí de São Paulo, que até meu amigo, não vou citar o nome dele aqui não, mas ele é dessa esquerda mais radical, que ataca o PT, que o PT não é esquerda, que o PT não é esquerda, que é uma vergonha o Nordeste, que não sei o quê. Passou um mês aqui no Nordeste, voltou, a primeira coisa que ele fez foi gravar um vídeo dizendo que ele mudou completamente a visão que ele tinha sobre o PT no Nordeste, porque ele viveu e viu pessoas impactadas diretamente pelas políticas do PT. Então, ele é jovem, ele ainda vai... É bem jovem, por sinal, exatamente. Então, assim, tem coisas que vocês... Tem um tio comunista que dizia assim, a jovens eu ofereço meu perdão, porque muitas vezes eles falam coisas sem conhecimento, e vão buscar o conhecimento, mudam de opinião. Então. O problema é macaco velho, né, velho? Que aí um Ciro Nogueira da vida. O menino ainda tem. Também. E ele podia, ele não sabia. Ele não tinha ideia, né? A verdade é essa. E muitas vezes as pessoas se movem por estereótipos. Eu acompanhei essa história. Se movem por estereótipos. É porque, Rovai, eles veem, por exemplo, a esquerda petista e a esquerda fora de São Paulo
como é a esquerda de São Paulo. Porque a esquerda de São Paulo, no geral, não é toda a esquerda, evidentemente, mas no geral, em especial a esquerda petista, é encabeçada por intelectuais ou pessoas economicamente bem-sucedidas que, por terem uma consciência social e uma consciência de classe, militam. Então, eles acham que quando chegar aqui no Nordeste, o cara que vai ser presidente do PT vai ser o cara que é professor universitário, que é o cara que é rico, mas que tem consciência social. Quando ele chega aqui, ele vê que não, que o cara que preside o PT é o cara que é presidente do sindicato, é o cara que veio de uma origem de militância de rua, é um cara que trabalha ali pela militância e que, às vezes, o que recebe do partido mal dá para pagar as custas. Eles entendem que aqui no Nordeste, a nossa atividade de militância, digamos assim, ela é pautada realmente no idealismo, né, na ideologia que a gente tem sobre o que é ser de esquerda. Entendeu? É evidente que não é perfeito, né? Alguns lugares já têm sido contaminados também por essa esquerda mais intelectualizada, mais rica, digamos assim, aqui no Nordeste também, mas no geral não. Vai, roda e vira, aparece documentários aí na emissora do pastor cristão, /judeu, /interreligioso de Macedo, que aparece ali, por exemplo, pessoas do Nordeste, e na parede está lá uma toalha do presidente Lula na parede, presa. Por quê? Porque as pessoas enxergam o presidente Lula realmente com essa ideia de um ídolo. O que o bolsonarismo tentou fazer com o Bolsonaro de forma artificial, acontece com o Lula aqui no Nordeste de forma orgânica. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é a primeira vez que eu conto. Meu pai tinha uma casa financiada ali pelo Minha Casa Minha Vida, ele foi contemplado por esse programa ano passado do Ministério das Cidades, e a casa dele ele não paga mais parcela, quitou a casa. Legal. Que legal. Ele ganhou uma casa do governo, né? Claro, com os pagamentos dos impostos e tudo mais, mas ganhou. Onde é que a gente falaria sobre isso em um governo Bolsonaro, por exemplo, que estava até reduzindo ali a faixa de financiamento para Minha Casa Minha Vida? Eu tenho um apartamento da MRV que tem 42 metros quadrados. O meu estúdio, onde eu gravo os vídeos na minha produtora lá, tem 20. Como é que uma pessoa vive em uma casa de um apartamento de 42 metros quadrados? Entendeu? Durante o governo Bolsonaro, eles não pensavam nisso. Por isso que quando o Lula voltou agora, ele falou, tem de ter biblioteca e tem de ter pelo menos uma varanda de novo. Né? Ou seja, a varanda do PUM, né, Rovai? É a varanda do PUM. A Adri quer tirar a varandinha que a gente tem aqui na casa, eu falo, pô, mas e aí, né? A Conceição, Maria From, um beijo para você. Ela diz, é inegável o impacto na vida dos mais pobres, especialmente no Nordeste, Norte e até mesmo nas periferias de São Paulo, mas o PT precisa de políticas para a classe média, baixa e média, não tem. Esse é um problema mesmo. O PT precisa reconquistar a classe média. E aí talvez não seja com programa, seja com um novo padrão de desenvolvimento, né? Porque eu tenho conversado com o Miguel sobre isso, né? Por exemplo, se você tem um grande programa de ferrovias no Brasil, você constrói um outro padrão de desenvolvimento que para a classe média é atingida por ele. Se você tem um programa de amplitude do financiamento da Caixa Econômica Federal para imóveis mais caros com juros menores, você diminui os juros, você melhora a vida da classe média. Apesar que tem uma classe média rentista também, né? Que já está cada vez ampliando mais. Quer saber dos dividendos da Petrobras, está preocupada mais com isso do que com o desenvolvimento do país. Então, tem que tentar achar que classe média é com quem? É a classe média trabalhadora? Né? Ou é aquela classe média empreendedora? Com qual vai dar para conversar? Vai ter que... não é tão simples resolver a mesma coisa da história. Ontem a Sinara falava. Não, todo mundo sabe que o problema de desinformação é grande, mas lá nos Estados Unidos eles estão tendo uma dificuldade enorme de lidar com isso, e o Trump pode se reeleger presidente da República. Né? Quer dizer, não é uma mudança simples de comando de alguém que toca um projeto, um programa ou coisa que o valha. É todo um cenário de desinformação mundial que precisa ser discutido a partir, a meu ver, né, da regulamentação das plataformas e da forma como elas são utilizadas no mundo. Eu subi até aqui o nosso querido
irmão, jornalista Luiz Carlos Azenha, santista como eu, que sofreu domingo, eu sofri lá. Eu sou Você foi? Claro, eu e Lucão. Sério, vocês são pé quente, então. Sou pé quente. Agora fui contra eu vi pela TNT. O Santos jogou mal, né, vai? Jogou. Tá um time preso, sem mobilidade, não tem alternativas de jogadas, se o outro time se fecha. Eu vi os 2 jogos, Santos e Inter de Limeira e Santos e Portuguesa. Você vê que o time fica perdido em campo. Mas, enfim, deixa eu te falar uma coisa. Estou falando de desinformação aqui, queria te ouvir sobre isso. A Adri fez uma pesquisa, vai dar uma matéria daqui a pouco na Fórum. Olha só, Carlito. A Adri apurou que o Brasil Paralelo gastou nos últimos 12 meses... 4 anos, de 20 a 24. De 20 a 24, 22 milhões de reais no YouTube. Na Meta. Na Meta, só na Meta. Só Instagram e Facebook. Isso. A média de 5,6 milhões por ano. Provavelmente esse ano estão gastando mais. Cadê essa matéria? Ela vai. Em 2022, inclusive, eles gastaram 16 milhões, né? Só no ano de 2022. Acho que isso deve estar na matéria que a Adri vai fazer. Que isso até viralizou na época nas redes também. Eu fui a primeira pessoa, junto com o Clayson, a fazer vídeos contra o Brasil Paralelo em 2016 e 2017. Na época, as pessoas diziam que a gente estava maluco, porque como é que ia ficar dando vazão para histórias de teoria de conspiração, que é o que o Brasil Paralelo faz, né? Revisionismos históricos, gente, existe, tá? Eu sou historiador, né? E isso existe o tempo inteiro. A gente teve um recente, se não me falha, em 2019, com a Luzia. A Luzia, né, uma mulher encontrada em Lagoa Santa, né? Estima-se que ela tenha existido aqui, ela tenha sobrevivido na América entre 11 e 16 mil anos atrás, e se acreditava que ela tinha vindo da África. Então, uma das teorias que se tinha, inclusive, para a chegada do homem ao continente da América, uma das teorias era a teoria transatlântica, que eles teriam vindo supostamente com navegações ali pelo Oceano Atlântico, chegado no Brasil. A outra da transpacífica, que também teriam vindo pessoas das ilhas ali do Pacífico para o continente americano. Tudo isso com prova evidenciada, claro, no caso dos nativos americanos, os amerídeos, como a gente costuma chamar. Testes de DNA, Zenha, mostram, por exemplo, que o DNA dos indígenas do Chile, do Peru, do Equador, são praticamente idênticos aos detalhes genéticos dos indígenas das ilhas do Pacífico, por exemplo. Então, dá um sentido. Só que em 2019 se descobriu, com a evolução da ciência, por exemplo, que Luzia ela não tinha vindo da África. Ela era uma amerídia, ela era uma indígena nativa do continente americano. Ou seja, ela já vem descendendo de outros humanoides que chegaram aqui no continente. E tem uma arqueóloga muito respeitada no Brasil e no mundo, chamada Niede Guidon, que eu já citei várias vezes ela em vídeos meus, inclusive rebatendo o Brasil Paralelo, né? Que foi até o que incluí, junto com o Clayson, o apelido do Brasil Paralerdos. Hoje até tem perfil no Twitter, Instagram com esse nome, mas a gente também criou essa alcunha aí, né, do Brasil Paralerdos. E eu mostrei que existiam revisionismos históricos, né? E que acontece com frequência. Só que revisionismo histórico não é meramente a gente abrir a boca e falar eu acho que a opinião do Azen está errado, mas baseado em quê? Baseado no que eu tenho de vivência. Eu olhei ali e entendi que não pode ser assim, não. A gente tem que ter fundamentação. E no caso do Brasil Paralelo, eu falei MBL porque eles agem muito similar, só que com um audiovisual muito diferente, né? Eles lançaram um vídeo na época, Azenha, chamado A Guilhotina da Verdade. Né? Foi um dos primeiros vídeos que eu assisti deles lá em 2017... 16 por aí. E eles lá basicamente insinuam, né, algumas coisas sobre a democracia na Europa, a república na Europa e a chegada dos europeus no Brasil. E basicamente eles insinuam que o Brasil foi descoberto por uma missão templária, né, dos cavaleiros da Ordem Templária, que os indígenas brasileiros foram quem destruíram a natureza, porque eles não tinham nenhuma conexão com a natureza. Aí eu até respondi na época, né, interessante, né, se não tem nenhuma conexão com a natureza, por que as divindades indígenas são atreladas a animais também, né? A gente tem ali um modelo, né, que inclui divindades, né, inclui seres como sendo divindades ali ligadas aos povos indígenas. Só que tem um fator, Dri, Rová e Azenha, que tem me chamado muita atenção. Eu vou cunhar aqui pela primeira vez esse termo, né, que é a buquerenização da política na América Latina. Tem mais ou menos uns 8 meses que eu venho chamando a atenção para a publicidade feita no trabalho do Nayib Bukele.
Ele é da área da publicidade, e se você entrar no canal dele agora, Dri, Rovai e Azenha, os vídeos dele são mega produções cinematográficas mostrando o quão incrível está El Salvador no governo dele. Né? Aquela imagem das pessoas sorrindo, felizes, o esporte sendo praticado, as pessoas na rua, eventos esportistas e empresariais que nunca foram levados para El Salvador, indo agora, e tudo com a mesma pegada, Rovai, Dri e Azenha, do Brasil Paralelo. Porque o Brasil Paralelo, eles chegaram a declarar em 2017 que eles gastavam R$1 milhão por episódio que eles gravavam na série que eles publicavam no YouTube. Antes de ter plataforma de streaming que hoje eles têm, antes de ter site, de ter tudo. Então, grande parte das teorias de conspiração que a gente tem hoje disseminada partiram do Brasil Paralelo. Eles contrataram um cara especializado em marketing digital chamado Ícaro de Carvalho, que foi o copywriter do Brasil Paralelo por muito tempo. Utilizaram o Olavo de Carvalho para dar credibilidade naquele momento a um movimento conservador, e dali começou a trazer um monte de gente para o primeiro evento que eles fizeram, acho que em 2015, no Rio Grande do Sul. Dali para frente, o resto a gente sabe, né? Empresário, bilionário, incentivando com dinheiro, e o negócio começa a fluir. Lembrando, cara, ele é de Guidon, né? Eu queria pôr a Azenha para falar, inclusive, sobre isso. Azenha, essa coisa do Bukele tem me assustado. Não sei se você tem acompanhado isso. Tenho acompanhado sim, Rovai. Primeiro, assim, Carlito, Nied Guidon, a teoria dela, que merece ser estudada, né? Tem até um livro recém-lançado sobre ela. Ela tá bem velhinha, Nied Guidon. Uhum. É de que os africanos vieram diretamente para o Brasil, atravessando em ilhas, chegaram lá pelo delta do rio Parnaíba. Por isso que eles acabaram lá no interior. E também recomendo a vocês que visitem o interior da Paraíba, desculpe, interior do Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Isso, Parque Nacional, que é muito interessante. Tem um museu do homem americano. A teoria dela. Brasil Paralelo me assusta porque a esquerda não tem uma coisa equivalente, Renato Vaidri. A Fórum Filmes é uma tentativa. E até por isso que a gente está aqui tentando pedir a vocês que ajudem o documentário da Fórum. A Fórum é uma tentativa, mas não com dinheiro. A gente não tem o dinheiro que o Brasil Paralelo tem. Nós estamos fazendo nosso terceiro documentário agora e suando frio para conseguir o dinheiro para fazer um documentário de qualidade, bem finalizado, diferentemente do que o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é assim. O Bukele, ele consegue mentir demais, gente. El Salvador é um país destroçado, é um país das gangues. Ele prendeu muita gente, mas é um país que não tem saída para El Salvador. Já estive lá, em El Salvador, é um país muito pobre. Aqui a Adriana Paiva está lembrando, né? São Raimundo Nonato, no Piauí, que é onde fica o Museu do Homem Americano. Mas lá, o Bukele, ele está fazendo o quê? Ele está mentindo, ele está inventando, como disse o Carlito, via Brasil Paralelo, um mundo que não existe. El Salvador é um dos países com maior repressão. Se você for a El Salvador, para São Salvador, por exemplo, você vai no bairro comercial de São Salvador, na porta sempre tem um homem com uma escopeta. Tal é o nível de violência de El Salvador. As gangues de El Salvador, por causa da pobreza, né? Nos anos 80, o Reagan jogou um monte de dinheiro para reprimir os grupos de esquerda. Então, a extrema-direita assumiu El Salvador e o Bukele faz uma fake, como disse o Carlito, ele faz ele faz um Brasil paralelo, El Salvador paralelo nas suas postagens, de altíssima qualidade, hein, Carlito? Que nem o seu fundo aí que tá lindo. Sério, Carlito. Ele faz isso. Tudo dele é super bem produzidinho. Olha só o fundo do Carlito lá, todo desfocado. É isso aí, gente, ó. O Carlito tá investindo
fundinho desfocado, a câmera dele deve ser muito boa, porque bate no rosto dele, ó, deixa ele bonito para burro, ele é um homem bonito, mas tá mais bonito ainda. E tem muita coisa aqui, tem correção de cor, tem a luz, tem os filtros, tem um monte de coisa. Exatamente, luz. Então, o Bukele faz isso lá em El Salvador. Só que o Carlito presta um serviço à esquerda. O Carlito não está atrás de lucro e de dinheiro, está a fim de vender o peixe dele. Então, eu também fico impressionado, viu, Carlito e Rovai, porque o Bukele ele faz esses vídeos e ele vende El Salvador que não existe. É El Salvador paralelo. Porque se você for lá, e eu fui há muito tempo. Mas é assim, El Salvador é um país... É o país... Eu até fui lá nas maquiladoras. El Salvador é um país que proíbe... que sobrevive das maquiladoras. São montadoras em área têxtil, onde as mulheres, para fazer xixi, viu, Dri? As mulheres, para fazer xixi na maquiladora, precisam pedir ao chefe, ó, vou fazer xixi. Aí o chefe libera por 3 minutos, vai lá, faz xixi rápido e volta. É uma super exploração de mão de obra. É o ultracapitalismo. Está implantado em El Salvador. E aí, Carlito, como você disse, o Bukele, o que ele faz? Ele cria um país para fora. Ah, olha, meu país é isso aí. Isso não tem nada a ver com a realidade. Agora, está convencendo os salvadorenhos, né? Porque ganhou a eleição com 80%. Eu também discordo disso aí, viu, Rovai? Porque a gente, inclusive, eu passei a acompanhar muito a mídia salvadorenha após isso. Eu dei aula para 2 alunas de El Salvador em 2018, 19 e 20. Elas eram fugidas para o Brasil com o pai, porque o tio dela foi morto pela Mara Salvatrusta, né? Que é uma das gangues que tem lá. Ele era empresário e ameaçou matar toda a família. Então, para que eles não morressem, eles vieram para o Brasil. Né? Então, assim, muita coisa ela conversava comigo sobre isso. O Bukele já era presidente de El Salvador quando ela estava aqui nesse período, um dos períodos que eu dei aula para elas, por exemplo. E a mídia, tanto local quanto de países circunvizinhos, fazem denúncias contra o regime de exceção. A gente precisa lembrar disso, né? Que El Salvador está vivendo um regime de exceção, porque lá eles estão como se fosse um estado de sítio permanente, digamos assim, né? Ou seja, é como o Equador adotou, né, Carlito? Perfeito. É como o Noboa fez no Equador, gente. É um estado de sítio permanente. Perfeito. E aí lá ele utiliza, inclusive vocês devem ter visto a entrevista que foi dada. Lamentavelmente a Globo passou ali uma manteiga, né, um panaço, né, no regime de El Salvador algumas semanas atrás, né, mostrou algumas dificuldades, mas enaltecendo mais as qualidades supostamente que tem no regime do Bukele do que realmente o que acontece. E o que me chama bastante atenção, que é isso que o nosso campo precisa entender, Azenha, é que o discurso do chefe de Estado, do representante do governo do Bukele que deu entrevista, é como se o Bolsonaro estivesse dando entrevista, se o Trump estivesse dando entrevista, se o Milei estivesse dando entrevista, é a mesma narrativa. O Tarcísio vai se eleger, o Carlito, o Tarcísio vai se eleger presidente em 2026, se ele se eleger, nesse modelo. Ah, combate à segurança, eu fui para Israel, trouxemos a tecnologia. Se o Lula não tomar cuidado e não botar nosso ministro da Justiça, o Lewandowski, não fizerem um trabalho... Carlito, olha o que eles fizeram com as 2 fugas. Olha o que a direita fez com a fuga em Natal, que a fuga no Mato Grosso do Sul. Transformaram isso numa crise nacional. Fuga de 4 caras em 2 presídios de segurança máxima. Eles vão usar isso aqui contra o Lula. Sabe onde é que está o erro, Azenha? Eu fiz um vídeo sobre isso que vai sair no final do dia, lá no meu canal, da comunicação. A comunicação precisa enxergar hoje a comunicação política como se fosse um produto de marketing digital. Eu até dei uma dica lá no meu vídeo do que é que o Pimenta precisa. Eu vou até falar aqui de novo, viu, Pimenta? Você sabe que eu respeito você respeita muito meu trabalho, inclusive. Um abraço aí pela preocupação que você teve comigo recentemente também. Mas o que é que o governo precisa hoje? Primeiro, precisa contratar uma pessoa especializada em marketing digital. Por quê? Porque os eleitores e a população na internet é vista como leads, né? Tem que ser capturadas ali, como o bolsonarismo fez, para poder atrair essas pessoas ali para o ideal. Você tem de ter uma pessoa especializada em marketing digital, uma pessoa especializada em cortes para as redes sociais, e não é um editor de vídeo que sabe fazer corte, não. É uma agência especializada em pegar vídeos para fazer cortes. A Fórum faz isso, Carlito. A Fórum tem cortes. Contrata a Fórum. Tem uma pessoa também que faz só isso para mim, cortes.
E outro ponto, precisamos também de uma equipe de memes, né? Os meme makers, como, por exemplo, faz o vice-presidente da República, muito bem feito, Geraldo Alckmin. Exato, né? Calito, parabéns. Geraldo Alckmin está matando a pau nas redes sociais. É muito boa a rede dele, né? Eu acho que a Fórum tem tudo isso, Rovai. Você não consegue falar com Pimenta? E nós temos o cara do Felipe Pena, o cara dos memes. Nós temos os caras que cortam. Enfim, se não for contratar fora, que contrate alguém desse nível, Carlinhos. Sabe qual é o acho problema? Que até tem no governo gente para isso, sabe? O que eles não estão tendo é braços para atender as demandas. Eu acho que não é isso não, Rafael. Eu conheço a pessoa que faz curadoria dos conteúdos das redes sociais da SECOM. Eu conheço. É uma moça super gente boa, não vou citar o nome dela aqui, porque eu não quero... Isso não é um ataque, tá? Para ela, eu quero deixar isso bem claro. Mas ela foi inserida em um contexto que talvez ela não entenda isso que a gente está falando aqui. Porque é uma pessoa que trabalhava com conteúdo nas redes sociais, mas como produtor de conteúdo. E aí, durante esse período de 2022 para cá, começou a publicar vídeo em uma rede social, o perfil dessa pessoa começou a crescer, e hoje ela faz parte da equipe da SECOM nessa área de curadoria de conteúdos para as redes sociais. Mas até onde eu tenho informação, eles não têm, por exemplo, um meme makers. Você olha na página da SECOM, a página da SECOM não tem uma identidade visual, prioriza conteúdos em post, quando posta vídeo não posta legenda, então quer dizer, não é inclusivo, quem não escuta não consegue ler, porque nem todos os vídeos têm legenda, por exemplo. Então todas as imagens têm de ser com áudio e vídeo, isso faz com inteligência artificial hoje, para ser inclusivo, para incluir surdos e cegos, por exemplo, ou outras pessoas que têm outras dificuldades em comunicação, e ter essa visão. Eu vi, por que eu estou falando isso? Porque a própria reunião que o presidente Lula teve ontem, ele reconhece que estamos perdendo a guerra digital, mas as soluções que são apontadas são soluções institucionais antigas. Como assim, Carlito? Que passa pela TV e pelo rádio. E isso não vai funcionar. O Bukele, já que a gente está falando dele aqui, ele é hoje o político mais seguido do mundo. Ele é o político mais seguido do mundo no TikTok. O TikTok é uma rede majoritariamente formada por jovens. E tem um pré-candidato aí em São Paulo, Rovai, que está o tempo inteiro usando o Bukele como exemplo, que é o Kim Kataguiri. Toda live do MBL... Mas peraí, gente, o Lula já está no TikTok. Não gosto do que o Lula faz no TikTok, Carlito. Acho que os vídeos do Lula, não sei se vocês seguem, TikTok deu essa confusão toda porque é a rede dos jovens, no mundo inteirinho, não é só aqui. Nossa colega Ana Prestes disse que a filha dela de 13 anos só usa o TikTok. Meu filho de 10 só vê shorts. Joe Biden entrou no TikTok. O Lula tem... Deixa eu contar um segredo do TikTok para vocês do Lula aqui. Em 2022, eu fui convidado junto com outro influenciador, que a gente tinha feito críticas ao Lulaverso, né? Que o Lulaverso conseguiu retroagir a internet em 20 anos. Que eles lançaram um site onde você acessava o site, fazia download de coisas no site para depois espalhar pelas redes sociais. Eu falei, gente, vocês conseguiram voltar 20 anos na internet com isso. Vocês estão... Aí eles me chamaram para uma reunião e no dia da reunião a gente descobriu que o presidente Lula não tinha nem TikTok nem Quai. E aí uma das coisas que eu fiz uma apresentação e tudo no dia da reunião, mostrei lá, e uma das sugestões que eu e esse comunicador apresentou à equipe do presidente Lula foi criar o TikTok para se conectar com jovens. Tanto que poucas semanas depois do presidente Lula criou, a gente falou sobre... viu, Carlito? Ele já tá chegando perto do Bolsonaro. O Bolsonaro está com 1 milhão de seguidores, ou menos, um pouquinho, em relação ao Lula no TikTok, mas foi maravilhoso você ter... Tem uma foto icônica que viralizou do Lula, que é aquela foto dele de Juliette, vocês vão lembrar, né? Acho que na Brasilândia. Aquilo, vou revelar isso aqui hoje, desculpa, meus queridos aí que fazem parte da comunicação do governo, que sabem que essa foi uma conversa off, mas esse caso eu vou ter de citar. O Lula, eu falei, o presidente Lula precisa se comunicar com as pessoas da periferia, a gente tá perdendo a base. Se ele for para um evento e tiver funk, e tiver óculos lá da Juliette para ele usar, não impeçam, deixa ele usar para que as pessoas vejam que ele não é um senhorzinho atrasado. E aí a gente conversou, acho que na quarta, no sábado ou no domingo ele teve na Brasilândia, botou aquela foto, aquele óculos da Juliette, aquilo virou um meme, foi a foto na época mais movimentada da internet no dia, e eu recebi uma mensagem da equipe falando assim, Carlito, teve uma pessoa que me mandou esse áudio, me mandou o áudio, né? O áudio era basicamente dizendo que aquela foto do Lula era ridícula, que ele estava fazendo um papelão e que ia passar vergonha nas redes.
E eu peguei e falei para essa pessoa, pode colocar e deixa ele reclamando, não tem problema. E o resultado a gente viu o que aconteceu, a foto viralizou, o presidente Lula, né, ficou por muito tempo com uma figura pop dos jovens ali, porque estava com a Juliette no rosto, fazendo assim e tudo mais. E eu acho que é esse tipo de se atentar que falta. Porque olha a solução que o Pimenta apresentou. Fazer a SECOM volante, rodar o Brasil apresentando os feitos da SECOM. Não vai funcionar. O governo quer que os ministros falem mais ao povo publicamente, em rádio e TV. Não vai funcionar. A comunicação é first person ali, a primeira pessoa, como o Lula está fazendo agora. É quando, por exemplo, saiu uma mentira, Zenha, sobre o precatório, o Haddad fazer um vídeo do gabinete dele aqui. Oi, brasileiros e brasileiras, aqui é o ministro Haddad, vocês devem estar ouvindo essa história do precatório. Vamos explicar aqui para você rapidinho. Não é fazer um pronunciamento em cadeia nacional, falar na Voz do Brasil, não é isso. É entender as redes sociais. Aliás, eu fiz isso ontem aqui, conversei com um monte de gente. Essa história dos precatórios é uma fake news, né? E que vai ganhando força. Isso eu não sei de onde que as coisas surgiram. Sei que o Ciro, de repente, falou que gente do mercado veio contar para ele. Depois isso cresceu, ganhou outros contornos lá com o nosso colega Eduardo Moreira. E, assim, com base numa história que, quando eu fui apurar, eu fiquei até constrangido, a Zenha e Carlito, porque toda a história é diferente. Eu falei com gente do mercado, eu falei com técnicos que entendem disso. Não foi que eu tirei da minha cabeça. Você sabia que não existia até 2022, 2021, não existia mercado secundário de precatórios no governo federal? Foi a primeira vez que o governo federal deu calote na história. Foi com o Bolsonaro. Então, como você faz uma ilação de que... E olha, o Haddad assume e fala, eu vou pagar. Ele fala, eu vou pagar. O significa dizer o seguinte, o Azenha tem um precatório que o Bolsonaro deixou de pagar em 2022, ganha um presidente da República e o seu ministro está fazendo a fala, nós vamos pagar. O que o Azenha faz? Ele vende o precatório para o banco por 5% do valor, 10%, ou ele espera? Ele espera. Ele espera. E aí eles trabalharam com dados, umas acusações gravíssimas, eu insisto aqui, falei isso ontem, gente, quem acusa tem que mostrar, não pode fazer acusação. Um banco saiu de 20 milhões para 2 bilhões. Qual banco, amigos? Eu preciso saber, e é preciso apurar isso, né? Porque senão chega a ser leviandade. Né? Eu chegar aqui, o Azenha ele está nesse quartinho aqui e tal, mas o apartamento dele é uma mansão de 20 bilhões de reais. Então, ele tem não, 20 não, vai 19. É mais 19. 19 bi. Então, aí, o Azenha teria o direito de ter, mas um banco numa operação de precatório, porque aí tem tem mão do gato. Nenhum banco sai de 20 milhões, Azenha, para 2 bilhões, se não tiver corrupção no meio do caminho. E aí, quando você fala que tem corrupção, você está insinuando que tem no governo Lula sob o controle do Haddad. Parece que a Procuradoria-Geral da República vai pedir para o Ciro se explicar nesse caso. Eles estão atacando o Haddad, o Rovai. Eles estão atacando o Haddad já pensando em 2026, se não for o Lula, Haddad, né? Então, o Haddad está na filinha. A questão do precatório não é o governo Lula, mas é um absurdo, porque o governo brasileiro, simplesmente o Estado brasileiro, não paga o que deve. Então ele vem aqui, vai lá, toma a sua casa, o Estado brasileiro, ele é muito poderoso. Ele vai lá e desapropria a casa do Rovai e não paga
Pô, isso não é um problema do governo Lula. Isso vem lá de trás, vai se acumulando. Só que o governo federal, Azenha, isso me surpreendeu na apuração que eu fiz, nunca deu calote. Quem dá calote é governo municipal e estadual. Exatamente. Então, o Bolsonaro deu calote, e aí, em tese, isso poderia criar um mercado paralelo, que é aquele escritório de advocacia, aquele banco que vem comprar teus títulos. Só que quando o Haddad assume e fala que vai pagar, ele desmonta o mercado paralelo. E aí ele paga. Ele falou que ia pagar e pagou. Qual é o esquema que tem aí? Porra, não tem esse esquema. Pelo contrário, ele pagou, que é o que o Estado brasileiro deve fazer. Se você emite um precatório porque tirou a casa do Rovai, meu Deus, você tem que pagar. E por que ele pagou? Porque estava na relatoria com o Fux, porque é preciso entender o processo. O Bolsonaro chega em 2021 e faz o seguinte: eu preciso de dinheiro para fazer auxílio emergencial, pagar auxílios, então eu vou deixar de pagar os precatórios. Sabe quem votou a favor disso, Carlito e Azenha? A Adri já sabe. Toda a bancada do PDT. Do PT, ninguém votou a favor. Toda a bancada do PDT votou a favor na primeira votação para que acontecesse isso. Aí deu uma quizumba lá, na segunda votação eles mudaram, uma boa parte mudou o voto. Porque pegou mal. Só que isso vira, então, o quê? Em 2022 ele não paga. E ele faz o quê com esse dinheiro? Ele faz essa PEC gera a compra de votos, que é auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio não sei o quê, auxílio bandeirinha, auxílio juiz, auxílio escambau. O Bolsonaro quase ganha eleição com isso, não pagando os precatórios. Isso gera uma demanda da OAB, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. O relator passa a ser o Fux. O Haddad assume e fala: olha, se o Supremo Tribunal Federal decidir que tem que pagar, nós vamos pagar. Ponto final. Tomou a decisão e pagou quando o Supremo decidiu que tinha que pagar. Eu fiquei impactado porque até o Felipe Neto acreditou nessa história de que tem um monte de esquema de corrupção. Aí viram... Porque ninguém entende lufas, a matéria da Folha foi criminosa. Tá, não foi nada, velho. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com o que... E outra coisa, quem fala tem que mostrar. Jornalismo, né, Azenha? Não é isso. Eu fiquei sabendo que isso aí é fofoca. Se você tem um banco de 20 milhões que foi para 2 bilhões, você tem obrigação, até o Caramelo está aqui concordando com isso, tem obrigação de dizer o nome do banco. Eu queria só chamar um ponto. Concordo com o Carlito de que a comunicação talvez pudesse melhorar. Não joga a culpa toda no Pimenta, não, viu, Carlito? Eu também acho que o Pimenta é um bom cara. Eu acho que o é o governo como um todo. Eu acho que, como você disse, os ministros deveriam fazer isso no gabinete deles, cada um dos ministros. Haddad, cada um dos ministros. Padilha está fazendo uma boa comunicação. Padilha faz, até chamaram a atenção no Alckmin faz. Por que os outros ministros não fazem? Mais do que isso, Carlito, eu acho que também tem a questão da consistência, das mudanças estruturais do Brasil que o governo Lula está começando, mas não fez ainda. Como o Rovai disse, nós precisamos de mudanças profundas no Brasil. Ferrovias, nós precisamos tirar a Petrobras de ser uma empresa americana hoje, que ela é, porque o que faz a Petrobras? Ela está cobrando um diesel ainda com preço internacional, Carlito. O combustível brasileiro está muito caro. Isso impacta a inflação. Tudo bem, eu sei que a Petrobras já não paga os dividendos que pagava, mas o preço do diesel não deve
o preço do diesel tem que ter relação com o povo brasileiro. Então, assim, nós temos que recuperar a Petrobras como uma empresa soberana. Ferrovia, nós precisamos de mudanças estruturais no Brasil para que os resultados possam ser disseminados da forma como você propõe, Carlito. Não adianta mais só ficar em Bolsa Família e nos programas tradicionais. Lula recuperou. Bolsonaro destruiu o Brasil. Vamos dizer a verdade? Bolsonaro destruiu o Brasil. Lula já recuperou, mas agora tem que dar um salto de qualidade, senão ele não se reelege em 2026. Por quê? Porque a direita é Bukele. A direita vende nada. A direita vende nada. Óbvio, o Bukele deu resultado para o salvadorense, ele foi reeleito. Por quê? Ele lançou a repressão associada às suas redes sociais. Óbvio, o povo fala, agora eu estou mais seguro. Mas, estruturalmente, El Salvador não mudou nada. Zero, não mudou nada. Foi tudo aqui no gogó, como o Milei fez na Argentina. Então, o Lula precisa de mudanças estruturais, como o Rovai disse que estava discutindo, né, sobre a ferrovia, essas mudanças estruturais da indústria brasileira para que tenha o que vender nas redes sociais. É minha opinião. Eu citei, só para fazer um adendo aqui o Azenha falou, os ministros também por isso, Azenha, porque a gente sabe que apesar de não ser um problema só do Pimenta, né, a gente precisa, o presidente Lula, você vai lembrar que no ano passado pediu para que a comunicação fosse mais centralizada. Por isso que eu fiz questão de citar a SECOM e os ministros, porque ano passado os ministros até estavam se comunicando, né, de forma atabaloada ali sozinhos, e aí estava gerando conflitos, e o presidente Lula determinou que a comunicação precisaria passar para a SECOM primeiro, né, antes de os ministros saírem publicando e não dar aqueles problemas. Mas tem um ministro, por exemplo, que eu participei de uma reunião no ano passado, e que tem mais ou menos essa estrutura que a gente está trazendo aqui, que é o ministro Silvio Almeida. Se vocês observarem, o ministro Silvio Almeida ele é muito ativo nas redes sociais, o perfil dele, eu acredito que entre os ministros, talvez seja o perfil onde mais se tem ali interações, ele sempre busca entender algumas coisas, né? Na reunião que eu tive com ele ano passado, junto com outros comunicadores, a gente até alertou que a pasta dele, a da saúde, a da educação e a da economia seriam as mais atacadas pelos bolsonaristas, como está acontecendo, e que eles deveriam estar preparados, né? Tanto que a gente viu a cobrança que se fez ali, por que o Ministério dos Direitos Humanos não ficava contra o Hamas e a favor de Israel. E aí eu entrei em contato até com ele, para ele poder se comunicar publicamente, porque até pessoas do nosso campo, da tal esquerda radical, que não conhece a Constituição, dizendo que era um absurdo o ministro não ficar contra Israel, que era o oposto. Os radicais da extrema-direita queriam que ele ficasse contra a Palestina e o Hamas em favor de Israel, e os que se dizem radicais de esquerda queriam que ele ficasse contra Israel e a favor da Palestina. E aí a gente teve uma conversa, né, e ele acabou depois fazendo um vídeo explicando por que o Ministério dos Direitos Humanos não pode simplesmente falar a gente está contra Israel, a favor do Hamas. A Constituição, no artigo 4, proíbe, né, tentar interferir ali, por exemplo, na soberania dos outros países, e não é uma coisa que depende da parte dos direitos humanos, isso é uma questão de diplomacia, né? Mas olha como é que é a comunicação. Ele, que era o ministro que em tese não teria nada a ver com isso, teve de vir a público para poder explicar isso. Sobre outro ponto, por exemplo, Azenha, que você falou sobre a Petrobras, 2 fatores relevantes que deveriam ter sido divulgados massivamente e não estão sendo divulgados massivamente. A retomada do complexo de Abreu e Lima, que vai trazer para a gente uma autossuficiência também no refino, porque muita gente não sabe que a gente ainda paga caro no petróleo, porque nós somos no combustível, porque a gente é autossuficiente na produção, mas não é autossuficiente no refino. Então a gente refina em dólar, né, fora e traz de volta para o Brasil pagando caro. Então tem de massificar mais essa questão de Abreu e Lima, né, do complexo de Abreu e Lima, de refinarias, e explicar também o que está acontecendo em Mataripe, né, que é a antiga refinaria Landulfo Alves na Bahia, aqui, ó, que o fundo Mubadala, que hoje vende o combustível mais caro do Brasil em refinaria, procurou o governo para que o governo volte a cuidar da refinaria. Eles queriam fazer um acordo com o governo para ou o governo arrendar ou eles dividirem a gestão ali da Mataripe para poder gerar algum tipo de desgaste menor para eles, porque eles estão tomando agora prejuízo, porque eles estavam num cenário que o bolsonarismo iria vencer, então gasolina, o preço que você quiser, diesel, o preço que você quiser, e Bolsonaro perdeu a eleição e o Brasil voltou a ter um governo que tem uma política mínima, digamos assim, ali na questão do preço dos combustíveis. Só que isso é como você falou, tem que ser divulgado, não é só pelo Pimenta, né? Quando a gente está falando do Pimenta é da parte da centralização, porque até ele pode ir passando ali nos gabinetes e fazer um workshop, né, digamos assim,
com os ministros ou com os assessores dos ministros, mas isso precisa acontecer. Há um ministro, por exemplo, que a gente nem escuta falar direito o nome dele e que é uma das partes mais importantes, o Rui Costa. O Rui Costa é ministro da Casa Civil. A gente não vê o Rui Costa na mídia falando de nada. A gente não vê o Rui na mídia. Entendeu? Por quê? Porque falta esse entendimento. Quando o Mano Brown, lá em 2018, por exemplo, falou assim, a gente precisa voltar para a base, é para entender, sabe o quê, Rovai, Azenha e Idri? O cenário da pesquisa Datafolha em São Paulo, onde Boulos vence entre o público que recebe mais de 10 salários e o Nunes vence no público que recebe até 2 salários. Para mim, isso é um retrato, né? Claro que é da realidade da capital do estado de São Paulo, mas é um retrato que a gente consegue levar para o Brasil. Eu vou aqui na feira, em Aracaju, no Mercado Central, eu vejo a tiazinha que vende caranguejo ali, raspando os pelos do caranguejo, lavando o caranguejo com a camisa de Bolsonaro ou com o boné do Bolsonaro. Aí a tia recebe, às vezes, Bolsa Família, às vezes tem um filho estudando pelo ProUni, tem ali casa comprada pelo Minha Casa Minha Vida, mas botaram na cabeça dela que a esquerda é ladrona, que vai tomar a casa dela, que Lula é um bandido, e que ela fica apoiando o Bolsonaro. Então, é com essas pessoas que a gente precisa se conectar. E aí eu concordo com a Zenha. Comunicação tem que ser individualizada, né? Partir ali da SECOM uma comunicação mais institucionalizada, como um padrão, mas cada ministro ali ter ali um assessor de imprensa que seja social media com especialidade para entender as dinâmicas das redes, para fazer conteúdo. Sabe quem dava show, que infelizmente a gente perdeu? O Dino. O Dino era o melhor ministro nas redes sociais. Perdemos. Olha, o Dino... Acabou. Saudades do Dino, também. até a audiência. Mas o Calito, o Nunes vai se reeleger em São Paulo não por causa de comunicação, não, é porque ele está fazendo obra para tudo quanto é lado. E aí o povão fala assim, conseguiram emplacar o Boulos como um invasor de casas nas mídias. Mas aí que você acabou de chegar no ponto que eu estou falando. Aí o Nunes aqui, ó, eu moro na Avenida São João, Carlito. E aí o Nunes, outro dia, experimentou fechar a minha quadra aqui, botou um monte de gente de perna de pau, festa, fez uma festa para a criançada aqui da minha quadra, na Avenida São João, desceu todo mundo. Então o Nunes, ele vai se reeleger, na minha opinião, eu acho que não tem saída para o Boulos, ele vai se reeleger porque ele fez obra para tudo quanto é lado, quietinho ele fez, e as pessoas vão reelegê-lo por isso, porque ele fez obra, ele está fazendo um monte de coisas, tipo assim, entre parênteses, né? Quer dizer, ele aqui na minha Avenida São João, ele fechou a São João, esse trechinho aqui da São João no domingo, e botou um monte de gente. Agora o pessoal das UPAs ligadas ao Nunes, eles estão indo de casa em casa conversar com os idosos, olha, batendo na porta, de porta em porta, vendendo, usando o SUS para ganhar voto para o Nunes. Então ele tem um esquema muito forte, um esquema que a gente já denunciou aqui, com Folha, com Estadão, e não é só da boca para fora, a máquina, né? O que o Bolsonaro fez, o Nunes está fazendo agora. Agora, ele é bem rejeitado na classe média, né? Ele é rejeitado na classe média, mas o povão está bem. Esse o ponto, entendeu, Rovai? Como é que um cara desse consegue... Desculpa, Adri. Não, que aí tem essa classe média que tem preconceito contra o Boulos por ser do MTST. Votou no Boulos em 2020 e elegeu Lula e Bolsonaro, a classe média paulistana. Agora, se a Marta entrar pesado e o Lula na periferia, é que a gente vai ter que ver o que isso porque o Lula levou a chance é essa, viu, Rovai? Marta e Lula. É o que precisa ver. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, que é um prazer imenso reunir vocês dois. O Magrão Carlito Neto. Magrinho, né? Que eu sou pequeno. Magrinho. 15 quilos a menos, vai vendo. Deixa eu ler os superchats aqui, acabei demorando para ler aqui. José Arlindo de Souza, se não chover hoje, a seca vai ser braba. Lembram-se da música Procissão do Gil, que começa assim, meu divino São José, aqui estou em vossos pés, dai-nos chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré. Obrigada, José Arlindo. E o Saulo Cruz diz, acredito que o Bozo ainda é popular, apesar de ter feito um governo ruim por causa das ideias conservadoras divulgadas em parceria com os pastores. Tem isso também, né, Saulo?
Gerinaldo Costa, muito bem-vindo, chegando aqui de membro da TV Fórum. A Rosa Maria Feijó, boa tarde, recebi o livro Golpe de 16 e amei. Muito obrigado, super recomendo a leitura, abraços progressistas a todos. Muito obrigada, viu, Rosa? E olha só, todo mundo que doar na vaquinha, acima acho que de R$30, ganha um livro no seu endereço, recebe um livro. Então, bora lá apoiar o terceiro episódio do documentário benfeitoria.com/apoie ato 18 EP3, está aqui passando na tela, está na descrição do vídeo, vamos finalizar essa série. E o Andrei diz, Rovai Siqueira do PSB está acabando com Lula. E o Ricardo Pereira diz, Pimenta seria ótimo ministro das comunicações em 2002 ou 2006. A Gabriele Reualdi Pinto diz, obras bem vagabundas, né? Sou do Campo Limpo e aqui não fez nada de relevante, não consigo nem agenda com o médico no posto, diz a Gabriele de São Paulo. E a Leda Ieda Almeida diz, gostaria de mandar um Pix, mas para mim está invisível. Pix, a chave da Revista Fórum, vou colocar grande aqui, é pix@revistaforum.com.br. Você pode doar para a Revista Fórum continuar aqui seguindo, produzindo conteúdos, lives, programação aqui do canal e a produção do documentário do terceiro episódio, né, Azenha, que está aí na reta final. Quase terminando, nós ainda precisamos da sua contribuição, se você puder, que é para finalização, é a parte mais cara, viu, Dri? Porque essas coisas, essa câmera do Carlito é um absurdo de cara. Deixa ele mais bonito do que ele já é. Essa aqui parte de finalização. A câmera é a lente, nesse caso aqui. A câmera, a lente, a iluminação. Essa parte final do documentário, que é enfeitar, nossa, isso custa muito caro. Então, se vocês puderem colaborar com o DOC, para a gente. E a gente, diferentemente, viu, Rovai, Carlito e Dri, nós não vamos fazer o que o Lula quer, não, parar de remoer o passado. Nós vamos remoer o passado. Vamos remoer 64, que faz 60 anos esse ano. E, finalmente, Dri, queria lembrar, Dri, Renato e Carlito, que essa questão da inflação, que as pessoas falaram que a inflação está alta, gente, vocês têm que olhar também o mundo, né? O Brasil está exportando muito alimento, porque o que aconteceu? A China está desistindo da Argentina, está comprando carne de frango, de boi do Brasil. Então, o mundo pede os alimentos do Brasil. O agronegócio brasileiro está exportando demais, e aí isso causa inflação no Brasil. Então, as medidas que o governo Lula tem prometido, a gente espera que deem resultado. Quais são? Fazer estoques regulatórios, aumentar a produção regional de alimentos. Então, se houver um combate eficiente à inflação, gente, aí o Lula ganha em 2026, né? E eu não estou dizendo que a Vera Pasqualeta reclamou, não estou dizendo que o Boulos perdeu, mas o Nunes tem chance real, a gente não imaginava isso, agora está pau a pau. E a discussão tem que ser essa mesma, Zen. A gente não pode também dizer que porque eu quero que o Boulos seja eleito, e a realidade é essa. Inclusive o Boulos, na minha opinião, de 2020, 2022 para cá, piorou na comunicação, né? Assim, você não vê mais o Boulos tão ativo nas redes como ele era. As obras, alguém aqui do Campo Limpo, que até o bairro do Boulos, né, disse que as obras são vagabundas, mas para o povão, no geral, ele vê a máquina na rua, tá trabalhando. Que nem aqui, ô Carlito, sabe de quanto deve ter custado para ele fechar meu quarteirão aqui? Uma mixaria. Ele botou algumas pessoas de perna de pau, só isso. Fechou a rua e botou umas pessoas de perna de pau, etc e tal, e já ganhou voto. Porque o Nunes está cuidando da minha criança. Domingo a minha criança brincou aqui com um cara de perna de pau, pintou o rosto. Custa 5 mil reais. A gente fazia isso antes, vocês vão lembrar que a gente tinha os mutirões culturais na periferia, né? Eu participei de muitos com meu pai, que a gente fazia ali escolinha do professor Raimundo, escola de circo, escola de pintura. Isso. Não tem mais também, né? É isso aí. Muito bem, gente. Ó, Andrei, a Zenha pede com gosto. Doem que estamos precisando. É isso aí. Obrigada, Zenha. Pode doar R$1, R$5, R$3. Não precisa ser muito dinheiro. Pix @revista Fórum. Valeu, Azenha. Valeu, Carlito. Valeu, Azenha. É isso aí.